Saúde da igreja com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estar aqui, adorando ao Senhor, mais uma vez buscando a presença, buscando intimidade. E agora esse momento tão sublime que é o momento da palavra, o momento que Deus fala conosco. Peço, irmãos, que por favor abram o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 23. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. Vamos ler dos versículos 33 ao 43. Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do 33. Diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando juntamente com eles. Também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nem o mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Podem sentar-se. Amém. Estamos aqui diante de uma passagem que, a princípio, assim, ao primeiro olhar, nos traz uma certa tristeza, porque é uma situação difícil. Surge aqui uma palavra logo no versículo 33, caveira, o lugar chamado Caveira. Em algumas traduções está Calvário, ou Gólgota, o mesmo sentido, A palavra caveira em si já traz um espanto, já nos deixa assustados. É uma palavra terrível, a palavra caveira. A palavra Calvário, nessa pronúncia, nessa tradução, Calvário também traz um espanto. É uma palavra negativa. E naquele tempo, o tempo de Jesus, Calvário era um lugar terrível. Calvário era um lugar de execução, lugar de condenação, lugar onde eram pendurados numa cruz os mais terríveis criminosos, os piores malfeitores. E ali vemos uma situação difícil. Jesus estava ali entre dois malfeitores, estava ali entre eles. Ali então se cumpria a profecia de Isaías 53, que ele estaria entre transgressores. Estava ali no meio, como se fosse o maior deles. A princípio, Calvário, lugar de execução, de condenação, conforme está até anteriormente ali no versículo 32. Mas se formos perceber, no versículo 34, Calvário também é o lugar de compaixão. Ali Cristo clama a Deus, intercede por aqueles que zombam dele, intercede por seus algozes. Calvário também é o lugar de maior vergonha
e desonra. Versículos 35 a 37 é pura zombaria, é pura humilhação. Até um tempinho atrás, pessoas eram curadas, pessoas eram alimentadas por esse Jesus, pessoas ouviam palavras de esperança dele, pessoas ouviam boas novas dele. E agora o que essas pessoas faziam? Zombavam dele. Essas pessoas o questionavam, o colocavam à prova, o humilhavam. Então o Calvário, um lugar de maior vergonha e desonra. Mas se formos ver no versículo 38, Calvário também é lugar de testemunho, pois ali tinha uma placa escrito: este é o Rei dos Judeus. Aqui eu posso dizer que Jesus, ele não foi pego por aqueles soldados, por aqueles algozes. Ele se entregou como uma ovelha muda indo para matadouro, porque, como ele mesmo disse, ele poderia convocar ali uma legião de anjos e acabar com todos aqueles homens. E Jesus em nenhum momento perdeu sua autoridade. Quando foram procurar e perguntaram: quem é Jesus de Nazaré? Quando ele disse: sou eu, todos caíram. Quando Pilatos perguntou: é tu o Rei dos Judeus? Ele falou: tu mesmo dizes. E ali estava declarado: este é o Rei dos Judeus. Ali era dado testemunho. Os versículos 40 a 43, vemos que o Calvário é lugar de salvação. E conforme fala lá em Colossenses, do capítulo 2, versículos 14 e 15, o Calvário é o lugar de morte e vitória. Vitória sobre o pecado, sobre a própria morte, sobre toda a condenação, sobre toda a transgressão. E vamos aqui a um ponto central, do 40 ao 43. Duas pessoas, na mesma condição de Jesus, dois malfeitores. Pouco sabemos da vida deles, mas, como falas, eram malfeitores. Poderiam ser ladrões, bandidos, assassinos, revoltados, rebeldes. Imagina o que esses homens cometeram durante sua vida para terminar ali no Calvário, né? Em tão cruel condenação. Estavam ali dois homens, do mesmo jeito, vivendo uma mesma vida, mas dois homens com duas falas diferentes. O primeiro: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Uma oração. Quantas vezes de nossos lábios nos surge uma oração de questionamento? Quantas vezes não queremos colocar Cristo na parede? Ué, Senhor, mas eu sou assim, eu sou assado, e por que eu estou nisso? Mas olha só o que o outro fala: na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Então ele olhou para a sua condição e ele disse: eu realmente mereço isso, eu mereço o pior. Porque ele olhou para os seus erros, ele examinou sua consciência, e ali ele faz uma oração diferente. Ele confessa ali a sua condição, o seu pecado, e ao mesmo tempo ele professa a sua fé naquele que está ao seu lado, aquele que é um condenado, aquele que está irreconhecível, aquele que foi espancado, aquele que está ali como uma vítima. Vamos lembrar, por exemplo, de uma prefiguração de Cristo que está lá em Gênesis: José. Será que alguém era capaz de olhar para José ali no fundo daquele poço? Será que alguém que olhou José como escravo, será que alguém que olhou José como prisioneiro, poderia ver nele Zafenate-Paneia, o segundo maior homem do Egito?
Mas aquele homem ali, aquele transgressor, ele foi capaz de olhar aquele homem condenado, na mesma situação que ele, como um bandido, todo espancado, humilhado, e viu nele um rei, o verdadeiro rei, o Salvador, aquele que é capaz de perdoar qualquer pecado, aquele que é capaz de apagar qualquer culpa. Então, aquele homem, ele professa a sua fé, e ele olha para a sua condição, e ele declara que somente ele é capaz de resolver o seu problema, e fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então vemos ali aquela condição. Às vezes estamos nessa condição, estamos cheios de culpa, estamos como aquele transgressor, procuramos uma vida de satisfação, procuramos atalhos, muitos atalhos, e hoje o que mais existe por aí é atalho, oportunidades para você conseguir coisas fáceis na vida, conseguir satisfações pessoais. Ora, aquele homem vivia então somente para satisfações, para vontades egoístas. Aquele homem só vivia olhando para o seu próprio umbigo, e se perdeu em vida de crime, em vida de transgressão, em uma vida regida pelo pecado, em uma vida regida pela sua própria vontade. Mas agora era diferente. Agora ele saía daquela vida, ele veio da miséria do pecado até Cristo. Ele via ali uma oportunidade. Ora, alguém que outrora era cheio de ódio, agora estava do lado daquele que era só amor. Uma pessoa que viveu uma vida com base em satisfação pessoal, uma pessoa que vivia uma vida fácil, uma vida de transgressão, agora estava no melhor lugar que ele podia estar. Ele estava cravado numa cruz, ele estava sofrendo, ele estava sangrando, mas ele estava do lado da salvação, da solução para a sua vida, estava do lado do Senhor Jesus, do Salvador da sua alma. Por isso veio da miséria do pecado até Cristo. E podemos perceber que qual foi o resultado da sua fé? Abriu-lhe o paraíso. E agora, cadê aquela vida de egoísmo? Cadê aquela vida de transgressão? Acabava ali. E aquele homem estava morrendo, sua carne morria, mas ele ia agora para a verdadeira vida, que era em Cristo Jesus. E quando vemos aqui a palavra paraíso, ela pode ter um sentido de local paradisíaco, local lindo, maravilhoso, mas ela pode ter um sentido também de estar na presença do Senhor. E agora aquele homem era capaz de abrir mão de tudo que ele era, de toda a sua transgressão, para ser completamente do Senhor. Muitas vezes nós não queremos abrir mão, nós queremos criar laço com o pecado. A gente fica lembrando: mas eu fiz aquilo, mas eu fiz aquilo. Eu começo a duvidar da grandeza da misericórdia do Senhor. A gente começa a não olhar mais que se estamos aqui vivos é pela misericórdia. Então a gente começa a vacilar um pouco, a ficar um pouco pendente ali, a gente começa a dar ouvido de repente para o mundo. Quantos ali poderiam não olhar e falar assim: esse cara aí ontem estava ali assaltando na esquina, hoje está dando um monte de bonzinho, morreu, virou um bonzinho. Eu não acredito nisso aí não. E o mundo é assim. O mundo vai olhar para você: aquele cara ali estava bebendo mal ontem, agora é crente. O mundo não compreende de fato, porque como Jesus fala lá no Evangelho de João,
vai falar do Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque ele não crê, porque ele não vê. Mas Jesus vai falar também lá em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então quando você olha hoje para o mundo, quando você vê o mundo julgar, quando você vê o mundo acusar, Jesus já venceu o mundo. Então não tem com o que se preocupar, não tem por que se importar com o que o mundo fala, quando o mundo aponta para você. Então aquele homem não se importava mais, o passado não fazia mais diferença, ele abria mão de tudo, ele não tinha nada em suas mãos para oferecer, ele tinha a si mesmo, ele tinha o seu coração, então ele se doava ali inteiramente para a misericórdia do Senhor, para a salvação, e sua fé abria-lhe o paraíso. E agora já era todo aquele egoísmo, agora aquele gesto, aquela atitude de fé serviria para motivar a outros, serviria de exemplo. Vamos olhar aqui para a condição daquele homem, um bandido, um malfeitor, um cara com uma vida toda errada, e o único cara que a gente tem 100% de certeza que estaria lá com Jesus é ele, porque ele fala: ainda hoje serás comigo no paraíso. Justamente ali no final da vida a gente vai ter essa certeza, o próprio Jesus declara isso. Mas não olhemos para a condição desse homem. Muita gente pode falar: um ladrão foi para o paraíso. Não, vamos olhar para o Senhor Jesus, para a sua misericórdia. E quando olhamos aqui, qual é o protagonista? Não é aquele homem. O protagonista da salvação é Jesus. O protagonista da nossa história, da nossa vida, da nossa salvação é Jesus. Então, não olhemos para aquela condição do homem, porque aquele ladrão acabou, já era, aquele bandido não existia mais. Agora ele estaria ali na presença do Senhor. Ele confessou o seu pecado, ele professou sua fé, ele olhou ali e viu que aquele era o rei, o verdadeiro Salvador. Aquele homem provou que temia a Deus. Então vemos aí o tamanho, o poder da misericórdia, do sacrifício de Jesus. Mas podemos olhar então para a condição de Jesus naquele momento. O homem que então tinha condições, 100% Deus, 100% homem, tinha condições de acabar, fulminar seus algozes, se apresentou como uma vítima muda, foi pacificamente e até no último momento soube expressar o seu desejo de salvar. Em nenhum momento falou algo contra aquelas pessoas, em nenhum momento prometeu vingança, mas em todo momento expressou o seu amor, a sua misericórdia, intercedeu e ali salva aquele homem. Podemos perceber que Jesus, ele orava ali no versículo 34: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Aqui vai falar, vamos aqui, o Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas quando vemos aqui no versículo 42, vemos que a oração de Jesus foi ouvida. Então, exemplo claro de Cristo. Hoje em dia eu posso pensar: meu Deus, mas eu não consigo ganhar almas para o Senhor. Quer ganhar almas? Começa a orar. Jesus, ele orou no momento que estava sofrendo. Ele saía, quando estava ali com aquele povo, ele saía para um lugar à parte para orar. Ele orava quando estava no meio do povo, ele orava quando estava sendo torturado, ele orava quando estava sendo crucificado, e ele ganhou aquela alma ali, no último momento. Logo sua oração foi ouvida, logo veio a resposta à sua súplica, naquele momento. Jesus nos ensina a amar até o fim. A sua mensagem lá no final do Evangelho de João, quando ele está prestes a ser crucificado, ali naquela última ceia, ele vai falar de amar a Deus e amar ao próximo. Então Jesus, ele ama o próximo até o fim, ele se dedica, ele se entrega pelo outro até o fim, ele vive por nós
até o fim. Ele expressa ali a sua paz, um exemplo para todos nós ali. Então será que nós, em momentos de sofrimento, momentos de aflição, sabemos clamar ao Senhor? Será que nós, em momentos de aflição, sabemos evangelizar? Temos a preocupação pelas almas como Jesus? E aqui eu quero falar de algo também. Eu sempre falo sobre isso, né? Sobre termos uma vida cristocêntrica. Falar que esse culto é cristocêntrico. Aqui eu trago essa mensagem, assim como Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, ele vai dizer que quando ele foi pregar, ele falava da cruz de Cristo, que era motivo de escândalo, que era motivo de espanto, mas ele pregava a cruz de Cristo. Então venho aqui para falar sobre isso, sobre a cruz de Cristo, o sacrifício suficiente, o sacrifício verdadeiro, aquilo que já prefigurava lá em Gênesis 3, quando vem a queda do homem, e Deus vai lá e sacrifica um animal, uma vítima inocente, para fazer vestes para o homem, para cobrir as vergonhas do homem, e Cristo morre, derrama o seu sangue para cobrir nossas transgressões. Eu venho aqui trazer a nossa memória desse sacrifício de Cristo, esse sacrifício verdadeiro, porque infelizmente o que temos hoje em dia é um distanciamento. Muitos vão achar que isso é pesado, muitos vão achar que isso é fora da realidade de alguém. Infelizmente, muita gente está caindo na estratégia do diabo, que é tirar Jesus Cristo do foco. Hoje em dia, quantas pessoas se reúnem e sequer falam de Cristo Jesus? Muitos querem falar de vitória pessoal. Muitos inventam aí, criam uma teologia, uma conversa fiada que fala de autoajuda, mas evangelho não é autoajuda, evangelho é ajuda do alto. Muita gente quer criar um evangelho com base social, que vai falar de luta entre classes, de viés socialista, mas evangelho não é isso. Conforme Jesus falou para Nicodemos, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a base do evangelho. Essa é a base. E tudo é para Cristo. Se a gente for olhar a palavra de Deus, toda ela vai mencionar Cristo. E Jesus vai falar lá no Evangelho de João, no capítulo 16: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se quisermos chegar até o Pai, temos que passar por Cristo. E quantos de nós hoje em dia estamos cheios de altivez? A gente sequer fala em nome de Jesus, gente. Pelo amor de Deus. Às vezes a gente ora e esquece de falar no final, em nome de Jesus. É porque eu já estou cheio de altivez. Tudo é em nome de Jesus. Lá em 1 Timóteo 2,5, Paulo vai falar a Timóteo: só há um mediador entre nós e Deus, é Jesus Cristo, Cristo Jesus, homem. A igreja não é nossa mediadora. O irmãozinho, o pastor, o irmão aqui, não é mediador, é só Jesus. Tem pessoas aí que estão falando que existem mediadores, mediador aqui, acolá, etc e tal. Não, é só Jesus que é o mediador, somente Ele. Jesus vai deixar bem claro. Eu citei o que ele disse para Nicodemos: a fim de todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus também falou que aquele que não crê já está condenado, e aquele transgressor, ele creu. Em Tiago 2,17 vai falar que a fé sem obras está morta. Por quê? Se você crê de fato, se você tem fé, as obras virão. A fé não é somente eu falar, eu tenho fé e pronto, acabou. Não, a fé é uma resposta, é uma entrega total.
E que nós possamos então viver esse evangelho, ter essa vida cristocêntrica, não ter essa vida no egoísmo, lembrar que o meu testemunho vai motivar a muitos, e que se eu quiser ganhar almas, que seja com o meu testemunho, que seja com minha oração, que seja minha vida centrada em Cristo Jesus. Agora, façamos uma reflexão. Você olhou para o espelho hoje? Você deu uma olhada, viu se o teu cabelo estava bom, estava arrumado, viu se não tinha nada no seu rosto, se não tinha olheira? E de repente você olha para o espelho e vai lembrar do que você era. E agora você é uma nova pessoa. Você olha para o seu rosto. Mas quando olhar para o espelho, lembre, tente lembrar que se você se olha agora no espelho e você vê uma nova pessoa, é porque existiu o verdadeiro sacrifício no Calvário, é porque o sangue de Cristo foi derramado, é porque Ele perdoou os nossos pecados, é porque a misericórdia dEle foi tão grande, é porque Ele clamou por todos nós. Que nós possamos lembrar de tudo isso, que não venhamos a nos esquecer desse sacrifício verdadeiro, e que nunca nos esqueçamos de mencionar o nome de Jesus, e que em nossa adoração possamos lembrar sempre desse verdadeiro sacrifício. E aqui quero expressar minha gratidão pelo Senhor por estar aqui mais uma vez e falar da sua palavra e trazer essa singela mensagem. E aqui então agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.